rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait. Chegando ao final da primeira parte do capítulo 5, que é a respeito das bem-aventuranças. Quantos perceberam uma tenda que está feita ali na entrada? Quantos pararam para olhar o que está ali? Amém? Qual foi? Oi? Um monte de bandeiras, um monte de... Sim, deixa eu te fazer uma pergunta, Onias. Qual foi a tua sensação quando você olhou aquela cela ali na frente? O que você reparou que tem ali? Fiquei tentando entender o que se tratava, mas não... Você viu que tinha uma Bíblia com correntes, enrolado. tinha um cajado representando a palavra profética. Aquilo ali representa uma situação que se vive atualmente, mas que ela existe já desde a época de Cristo e muito antes até, que era a perseguição por causa da justiça. E é disso que a gente vai falar hoje. Então eu quero te encorajar a você abrir a tua Bíblia. Quem trouxe o papel, prepara para anotar. Nós vamos ler os versículos 9, aliás, os versículos 10, 11, 12. Amém? Como nós estamos em aula, culto, aula. Qual é o... Mateus capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. Todos acharam? Quem não achou, diga assim, espera. Mateus 5, versículo 10, 11 e 12. Achamos todos? Então vamos lá. Começa dizendo assim o 10: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bom, eu quero orar antes de começar a conversar com você sobre a matéria dessa aula, porque eu fui bastante confrontado pelo Espírito Santo durante o estudo disso aqui. Eu estou escrevendo essa aula há mais ou menos uns 15 dias, não é isso? Há 15 dias que eu estou estudando 3 versículos. E hoje, quando eu parei e olhei aquela cela ali, eu chorei muito. Comecei a chorar, porque dentro dela tem uma pergunta muito séria, que é: você está pronto? Então vamos orar. Senhor, nós fazemos confiança no Senhor, de que aquilo que nós vamos estudar hoje aqui não deriva de pesquisa humana, mas de manifestação do Teu poder e da Tua sabedoria. Nós sabemos que o Senhor nos tem dado recursos e capacitações, e nós queremos lançar mão daquilo que o Senhor nos dá, mas acima de tudo, nós nos disponibilizamos ao Teu Espírito para que o Senhor nos fale poderosamente nessa aula. Que a gente saia daqui, Senhor, conscientes e sacudidos, perfurados pela Tua palavra e quebrantados pelo martelo que a Tua palavra representa. O Senhor disse a Jeremias: a minha palavra é como um martelo que esmiuça uma rocha. Então, Senhor, quebra as nossas escrituras e prepara-nos para toda a boa obra que o Senhor já tem desenhada na eternidade a nosso respeito.
Senhor, envia os teus anjos aqui com a revelação, que a unção mestral seja desatada, os nossos corações estejam prontos para receber do Senhor aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, Senhor, prepara o nosso coração. Te agradecemos pela adoração que o teu Espírito suscitou nesse lugar. Louvamos o teu nome e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Gente, quando a gente começa a estudar as bem-aventuranças, desde o início, quando Jesus falou a respeito dos pobres, depois dos que choram, depois dos mansos, a gente vem observando ao longo desse tempo que é bastante complexo tentar olhar esse discurso do Sermão do Monte como apenas um código de ética, porque tem muitas pessoas que olham para esse discurso e elas tiram a teologia desse discurso e ficam apenas com a ética. E esse discurso do Sermão do Monte de Jesus, ele é tão carregado de teologia de Deus, tá? Não a teologia puramente ciência do estudo da palavra, mas ele é tão carregado de Deus que o apóstolo Paulo, ele faz uso desse discurso e você pode ver os princípios desse discurso em todas as epístolas do Novo Testamento. Em tudo que foi escrito a partir da ressurreição de Jesus. Uma curiosidade, o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos, que tem um autógrafo dele que está mais ou menos em 64 depois de Cristo, é o documento chamado Proto-Marcos, um autógrafo, é uma cópia do original do evangelho de Marcos. A partir de então, tudo que tem sido escrito baseado nesse discurso do Sermão do Monte, e toda a Escritura no Novo Testamento vem carregada de princípios que Jesus conversou com o pessoal lá na montanha das bem-aventuranças. E aí a gente percebe que fica difícil você tentar cumprir isso, como a gente tem ressaltado aqui, fica difícil você cumprir os princípios da palavra no Sermão do Monte, no que diz respeito a tudo que a gente já estudou até aqui, o Sermão das Bem-aventuranças. É impossível alguém cumprir isso na força do braço. Não dá. Não dá. É impossível. É impossível você exercer o fruto do Espírito chamado paz, se não for pelo Espírito. É impossível você exercer o fruto da mansidão se não for pelo Espírito. Isso me faz inferir que esse discurso, como a gente tem dito aqui, Jesus não dirigiu ele à multidão. Ele não falou isso para a multidão que estava ali, porque Mateus 5 no início diz que Jesus viu uma multidão e subiu ao monte, e a partir desse deslocamento de Jesus, os discípulos sentem o desejo de ir na mesma dimensão que ele está. A multidão fica embaixo, mas os discípulos sobem para estudar com Jesus e para ouvir de Jesus. Então, o que eu quero dizer para você é que esse discurso não foi para a multidão, foi para discípulo. E onde é que está o lugar do discípulo nesse discurso? Diga comigo, aos pés de Jesus. Discípulo se assenta aos pés e vai ouvir, e vai ouvir, e vai ouvir. E esse discurso, ele vem confrontar as nossas estruturas desde o início. E agora, quando ele termina essa parte do Sermão do Monte, ele vem tratar de uma coisa que é completamente contemporânea e compreensível nos dias atuais, que é a perseguição que se sofre por causa da justiça. E Jesus ainda disse assim: olha, feliz é o cara que é perseguido por causa da justiça. De qual justiça que ele está falando? A gente já estudou isso anteriormente. Os que têm fome e sede de justiça. Então, o que Jesus está falando aqui novamente? Por que ele traz de novo para a superfície do assunto essa questão da justiça? Será que ele está falando agora
da justiça eleitoral, da justiça que é praticada nos tribunais. Ele está falando da justiça do reino. Alguém que é perseguido pela justiça do reino, irmãos, é impressionante quando você... Hoje eu trouxe esse livro aqui. Eu comprei esse livro na época do seminário. E ele trata sobre a história dos mártires da igreja. Ele foi escrito no 3º século depois de Cristo. Esse historiador aqui, ele hoje me golpeou terrivelmente com a história de um mártir chamado Policarpo. No final eu vou comentar um parágrafo desse livro. É para corar a gente de vergonha. Porque a gente está o tempo todo se preparando para um momento do Evangelho, como é que eu posso dizer? Bem socializado. Existem pessoas que estão tentando tornar os princípios do reino palatáveis para a sociedade. E hoje nós vamos aprender uma coisa, que da mesma forma que odiaram a Jesus, se nós pregamos o mesmo evangelho que Jesus, significa que nós não seremos aceitos, nós seremos odiados. Se a sociedade está começando a nos amar demais, tem alguma coisa diferente no discurso. Porque Jesus, ele começa num dos seus enunciados dizendo o seguinte: eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Porque a partir de agora, o que eu pregar vai gerar divisão entre pai e filho, entre mãe e filha, e os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Porque o Evangelho, quando ele é manifesto, irmãos, ele é manifesto para uma coisa, diga comigo, estabelecer diferença. Então, se o Evangelho, por um lado, nos iguala a todos diante de Deus, por outro lado, ele deixa claro que há uma diferença, uma dicotomia entre o que é humano, entre o que é carnal, entre o que é impuro e o que é santo. E exatamente por causa dessas coisas que são santas, é que a perseguição vem. Ela não vem porque você é bom, ela vem porque você é santo. Ela não vem por causa da nossa ética, ela vem por causa de princípios. Então nós vamos entender, à luz das Escrituras hoje, como é que essas coisas acontecem, qual é o nosso procedimento diante disso aí. Uma coisa que precisa ficar clara, já que a gente está falando de justiça do reino, amém? Nós somos perseguidos por causa da justiça do reino. Observe bem que o discurso das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o quê? Porque deles é o quê? Que quando chega nessa última bem-aventurança, Jesus fala exatamente o quê? Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o quê? Então a coisa começa no reino e termina no reino. Então não tem, e aí reino de quem? O meu pessoal. O interessante é que muitas vezes a perseguição acontece porque nós queremos lutar por reinos pessoais. Existem perseguições que afligem as pessoas porque, em vez da visão do reino de Deus, está se levantando visões pessoais. E aí começam a surgir conflitos. Isso a gente vai tratar um pouquinho mais à frente, que é quando a gente se mete em problemas, é o outro tópico. Mas aqui, nesse primeiro tópico, sobre perseguidos por causa da justiça do reino, uma coisa que fica bem claro, é que na época de Jesus, a visão dos judeus a respeito de reino era muito diferente, a partir do que eles esperavam do reino. Então eles viviam debaixo de dominação. Eles tinham saído, depois do cativeiro assírio-babilônico, com a derrocada do Império Assírio-Babilônico, veio o Império grego, que domina o mundo inteiro, inclusive a Palestina. Depois do Império grego, levanta-se o Império Romano, que continua subjugando o povo judeu. Então, eles estão debaixo de escravidão há tempo,
E a cada vez que eles olhavam para as profecias do Velho Testamento, falando que viria um Messias, que viria um rei, o consciente coletivo daquele povo pensava num rei que viesse montado num cavalo branco, com um monte de soldados, um exército poderosíssimo. Aliás, para enfrentar o Império Romano não era brincadeira, porque os soldados romanos eram tremendamente equipados e bem preparados para qualquer tipo de batalha. O Império Romano sobreviveu 430 anos às custas de uma força armada hiper bem treinada. Os caras eram estrategistas, eles constituíam no seu exército, pastora Lilian, uma imagética poderosa, uma imagem poderosa. Eles impressionavam na imagem. Quando as legiões chegavam, eles chegavam com os estandartes, que era para identificar o poderio desse exército. E aí os judeus estão vivendo toda uma realidade de subjugados e pagando imposto a César, e a coisa difícil, que eles pensam assim, pô, quando o Messias vier, ele vai tirar a gente dessa roubada. Então eles estão pensando num rei que vem segundo as expectativas das necessidades deles. E aí, a partir das necessidades, eles idealizam um Messias que não é o que vai vir. E eles estão esperando até hoje, inclusive. Porque não veio. E toda a libertação que eles ansiavam como povo, eles não compreenderam que a maior escravidão de Israel não estava consignada a um fato político, mas a uma questão espiritual. Então eles pensavam em libertação no âmbito político-social, não no âmbito espiritual. Então essa perspectiva de Jesus, do Messias, fazia com que a visão de reino deles fosse distorcida. Talvez isso aconteça hoje. E aí, em vez da gente ser perseguido por causa da justiça do reino de Deus, a gente acaba sofrendo reveses por causa da justiça de um reino que a gente idealizou e que não é o reino de Deus. Vocês estão entendendo como é que rola a coisa? Então vamos lá. A gente precisa ter muita cautela nesse aspecto, porque aqui a gente tem um perigo muito grande. Quando a gente interpreta o reino de Deus como algo natural, a gente está rebaixando esse reino. Amém? Porque Daniel, quando teve a visão, quem já leu o livro de Daniel todo aí, dá um glória. O Daniel teve uma visão de uma estátua que tinha cabeça de ouro, peito de prata, aqui bronze, até que chegasse lá embaixo barro. E aí ele diz que uma grande pedra foi cortada de uma montanha e deu na estátua, que quebrou ela inteira. Amém? E aí, depois que essa pedra quebra essa estátua, se levanta um grande reino. E aí Deus fala para Daniel: esse é o reino, meu reino, que vai vir para se estabelecer como um reino eterno. Significa que todas as vezes que eu olho para o reino de Deus por uma perspectiva natural, eu estou rebaixando esse reino de eterno para temporal. A gente acaba diminuindo também a figura do rei, porque quando a gente rebaixa o padrão do reino, a gente rebaixa o padrão do reino. Sim ou não? E esse foi um grande problema de Israel. Quando eles saíram do Egito, que eles param diante do Sinai, então Moisés lá em cima recebendo as tábuas da lei, e o povo aqui embaixo faz um bezerro de ouro, e eles olham e dizem para o povo: eis aí o teu Deus que te tirou do Egito. E eu quero só dar um parêntese aqui para você. Dentre as divindades do Egito, quando Deus vai descendo as pragas, são quantas pragas? 10. Cada uma designada para ferir um principado do Egito. Quando vem a última, presta atenção que o Senhor diz assim: eu vou ferir o principado, o primogênito de todo o Egito, inclusive do gado. Tinha uma divindade no Egito que era em formato de um boi, chamado Serapis, um deus. Quando Israel vai para o monte,
Moisés está lá no monte, Israel está no sopé, e aí o povo faz um bezerro. Sabe o que eles estão fazendo? Rebaixando Deus a uma divindade que Deus tinha destruído no Egito. Eles ressuscitam essa divindade num culto idólatra. Por quê? Porque eles rebaixam a visão de Deus, eles querem humanizar Deus, tornar Deus palpável. E Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, ele ressalta isso com maior firmeza. Ele diz que o grande pecado que está cometido explicado nessa situação, é que eles assemelharam o Criador à criatura, e adoraram a criatura em vez de adorar o Criador. Esse é o problema quando nós rebaixamos o reino de Deus. Quando a gente quer achar que a justiça desse reino, ela está consignada ou completamente ligada ao plano natural. E não dá para compreender dessa forma, porque na justiça natural, se nós somos perseguidos, nós não nos alegramos. Mas na justiça do reino, irmão, no padrão do reino de Deus, bem-aventurados os que são perseguidos. Então esse reino não tem nada a ver com perseguições humanas. Estamos juntos até aí? Vamos seguindo. Nessa bem-aventurança especificamente, a gente precisa ter muita atenção para interpretar essa questão. Por quê? A essência dessa bem-aventurança está numa frase. Qual é a frase? Por causa da justiça. A essência dessa última bem-aventurança, repita comigo: por causa da justiça. Lembra, nós estamos falando da justiça do reino, amém? Quem está falando dessa bem-aventurança é o rei do reino, amém? Então os parâmetros dele, Isaías falava: os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Então os parâmetros não dá para descer o padrão do reino. Então a gente precisa ter muito cuidado para interpretar isso. Por quê? Porque vamos pensar num negócio que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Existiram cristãos em Berlim, na Alemanha. A Segunda Guerra ela aconteceu de 39 até 45. O período de grande impacto na história da humanidade, onde somente os judeus foram aproximadamente 6 milhões. Calcula-se que tenha sido a mesma quantidade de judeus que saíram do Egito na época de Moisés. E um outro parêntese que eu gosto de ressaltar quando eu falo desse morticínio de judeus, quando Jesus está sendo crucificado e Pilatos coloca para eles: ei, mas ele é inocente. O que os caras disseram? Caia sobre nós e sobre nossos filhos o sangue desse inocente. Aí, nesse quadro de Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus morrendo, tem os evangélicos nesse meio que estão indo para o campo de concentração. Qual era a situação desses evangélicos, desses cristãos que foram perseguidos dentro da Alemanha? Uma situação que acontece: eles eram cristãos, mas eles lutavam contra o sistema por razões políticas. E outros que simplesmente pregaram o reino estavam soltos. Isso é dado estatístico, histórico. Quem estava atrelado à palavra não sofreu esse tipo de perseguição. Por quê? Porque muitos de nós estamos sofrendo perseguição por uma causa e não por um princípio. Dá para entender? Tem gente que é perseguida porque gosta do Bolsonaro. E se o Lula entrasse no poder, e esse que gosta do Bolsonaro trabalhasse na repartição governamental, ele ia arrumar emprego em outro lugar, se arrumar. Amém ou não? E uma outra coisa que eu também quero salientar com você, que nesse ambiente de perseguição tem muita gente enganada, atribuindo essa questão da perseguição a um aspecto que não tem nada a ver por causa da justiça. Posso te dizer qual é?
Existe um trecho no Novo Testamento, se eu não me engano, na carta de Tiago, se não me falha a memória, na carta de Tiago, 1 Pedro, que diz assim, que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos... Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos... Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao... Aí o camarada está sofrendo horrores, aí chega na igreja para fazer uma campanha, Tiago 4, né? Aí ele chega na igreja para fazer uma campanha, ele vai para a campanha das 7 tijoladas da misericórdia, campanha de subir no monte de joelho, descendo, plantando bananeira, ele quer ser livre desse negócio que está. Aí ele vai, Jesus, me livra desse diabo que me persegue. Aí o diabo para e fala assim, não, velho, não sou eu. O seu problema não sou eu. Quem dera que o seu problema fosse comigo, porque aí Deus entrava no negócio, você estava bem. Mas o teu problema é com Ele, porque a mão dele está no teu peito te resistindo, porque você se colocou nesse problema por causa da soberba, e aí a tua soberba te persegue. Meu Deus. Porque ela desata a resistência de Deus, e aí Deus fica assim, cara. Você já pensou? Eu gosto de brincar às vezes com o meu netinho, principalmente com o Ben, que ele é mais magrinho, né? Que aí eu fico empurrando ele assim, ele querendo vir, eu segurando ele no meio. Imagina Deus fazendo isso com a gente, gente. Pastor Esther, tem condição? Não dá, né? Então às vezes a gente está sofrendo perseguição achando que é por causa da justiça, mas não é. O quadro que está pintado por trás dessa história é completamente outro. E aí não resta nenhuma perspectiva de alegria nesse momento. Não tem como ficar alegre numa situação como essa. Porque bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Da justiça de quem? Da justiça de quem? A gente pode atrair para a gente sofrimento infindável. Porque às vezes a gente não sabe diferenciar princípio de preconceito. E a gente entra numa situação de ser perseguido exatamente por causa dessas coisas. Porque a gente estabelece uma linha de pensamento que ela não está preocupada em separar o santo do profano, mas ela está preocupada em separar pessoas. Criar um ambiente faccioso. Isso não vai nos levar a esse lugar de alegria na perseguição. Irmãos, eu te mostro na Bíblia a história de um monte de gente. Se você ler Hebreus 11, você pira. Galeria dos Heróis da Fé. O texto vem falando de um monte de gente que sofreu um monte de coisa. E chega em um determinado momento, a partir do versículo 33, que os nomes desaparecem. E aí só começa assim: algumas mulheres recuperaram seus mortos, outros foram cerrados pelo meio. Olha só coisa legal, né? Outros passaram pelo fio da espada, outros foram lançados ao fogo, outros... Irmão, você sabe por que o sujeito está oculto nessa oração? Porque provavelmente os nomes que estarão nesses lugares serão os nossos. Meu Deus. Não é oração sem sujeito, é sujeito oculto, com oportunidade que teremos de, se não formos arrebatados antes da grande tribulação, por alguma situação nossa, porque eu creio que o arrebatamento vem antes, amém, irmão? Amém. Pode dizer aleluia aí. Amém. Fazer a pergunta que o apóstolo Arles faz: quando Jesus vier, quem vai ficar feliz? Então, o sujeito que está ali, ele está simplesmente esperando esse momento se manifestar nos tempos presentes. Mas não vai ser uma situação de alegria se eu me coloco em situações de criar problemas e divisões.
Eu vou ser perseguido não é por causa da justiça, vai ser por causa de qualquer coisa, menos por causa da justiça. E a sugestão que Jesus traz para nós, para a gente não sofrer desnecessariamente, sabe o que é? Sejam simples como as pombas e prudentes como a serpente. Essa é a direção que Jesus nos dá para a gente não entrar em problema desnecessário, para a gente só guardar o sofrimento por causa da justiça do reino. Vocês estão comigo até aqui? Uma coisa que eu gosto de ressaltar, aqui nesse texto ele deixa bem claro isso, é que se alguém resolveu sofrer por problemas políticos, pode ir em frente, você só vai sofrer. Se você está sendo perseguido por razões que saem do escopo do reino de Deus e você resolve continuar nesse caminho, isso é uma escolha que você vai fazer e a tua decisão vai ser respeitada inclusive por Deus. Eu aprendi que Deus negocia a bênção, mas não negocia o princípio. Tipo, Deus quer te dar meu nome do teu carro? Um Corolla, bonito, igual do Luiz. Ou meu nome do carro do apóstolo Arnes, sei o que, 6. Arizo, 6. O Deus quer te dar um Arizo, mas você quer um Argo? Deus vai te dar o Argo. Ele negocia a bênção com você, sem problema. Agora, princípio, nunca. Ele é fiel aos princípios. E se ele está dizendo para você que há alegria no sofrimento por causa da justiça do reino, isso não é visão masoquista. Porque inclusive nós temos aprendido que a pedagogia de Deus não exclui o sofrimento. É pedagógico, porque Jesus inclusive foi aperfeiçoado por aquilo que padeceu. E o texto de Hebreus 4 diz inclusive que ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então isso está dentro da pedagogia, está no pacote, amém? Qual é a grande diferença que nós temos quando a gente padece esse tipo de situação no reino? Qual é a grande chave, o grande presente disso? Que o rei do reino disse assim: tenham bom ânimo. Porque o que vai nos colocar em lugar de usufruir dessa alegria é a promessa que ele fez: eu venci o mundo. Amém. Eu quando leio João 21, que é a conversa de Jesus com Pedro, tu me amas? Não. Pedro, tu me amas? Não. Pedro, tu me amas? Chega um momento, é 20 ou 21, o João escreve o seguinte, que Jesus declara para Pedro: Pedro, até hoje você se vestiu como você quis e foi para onde você quis, mas chegarão dias em que outros te tomarão pelas mãos e te levarão aonde você não quer ir. E aí, logo a seguir o texto diz assim: disse ele isto acerca de que com qual tipo de morte ele glorificaria ao Senhor. Pedro foi executado em 64 no Império de Nero. E isso todo mundo sabe, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Se de cabeça para cima já é um rolo, tu imagina de cabeça para baixo. Escolha dele, porque ele disse, segundo a tradição: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Então, eu quero, nesse caminho que a gente está falando com você, entender que hoje nós somos chamados não para defender uma causa, mas para testificar da nossa identidade enquanto cidadãos do reino. É diferente. A gente não vai para a rua com bandeira, a gente vai para a rua com a vida.
Amém. A gente não vai para a rua com camiseta. A gente vai para a rua com atitude. Amém. Quais atitudes? Mansidão, misericórdia, pacificadores, Amém. fome e sede de justiça do reino. Amém, Jesus. Com essas coisas, Renata, que a gente entra nos lugares e estabelece o reino de Deus. E são essas coisas que vão nos capacitar a passar por toda injustiça, sofrer toda injustiça e toda injúria por causa do Evangelho, e a gente ainda ri. Oh, Jesus. Você consegue imaginar isso? Você rindo? Porque, irmão, eu venho do Rio de Janeiro, de uma região de gente muito simples. E eu me lembro que naquela época, vamos dizer em 1973, 74, os meus pais já eram crentes, né? E meu pai era da Assembleia de Deus. E naquela época a Assembleia de Deus tinha que ir de paletó e chapéu. Teu pai usava chapéu, Márcia? Eu usava. Sabia disso, pastora? Tinha que usar chapéu. O crente da Assembleia de Deus usava chapéu. Chapéu Panamá. O avô da pastora Márcia Valente usava. Tinha que usar chapéu. E sabe o que acontecia naquela época? Quando os cristãos passavam pela rua com a Bíblia, as pessoas ficavam gritando assim: vai dar dízimo para o pastor, Bíblia. Como eles não podiam bater, eles ofendiam. Então isso já acontece há muito tempo. A pergunta que eu quero fazer é se alguém aqui já sofreu algum tipo de perseguição por causa da justiça, no trabalho, dentro de casa. Alguém já sofreu? Já sofreu, Celinha? Já sofreu, pastora? Por causa da justiça? Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Quando eu e você sofremos injustiças, perseguições por causa da justiça do reino, irmão, significa que a gente está começando a parecer com Jesus. Amém. Glória a Deus. Porque alguma coisa em nós está confrontando o sistema. Alguma coisa em você começa a se contrapor ao sistema que está estabelecido. Então, eu me lembro que há uns 10 anos atrás, quem lembra de uma quantidade de artistas que estavam se convertendo? Monique Evans dizendo que era de Jesus, Gretchen dizendo que era de Jesus, porque era moda. O Evangelho ficou tão palatável para a sociedade que não era Jesus que era atraente no Evangelho. Porque se as pessoas, tem gente que diz assim: não, eu gosto de Jesus. Não gosta. Porque se tivesse oportunidade de conhecer verdadeiramente quais são as propostas que Jesus traz para a sociedade, os caras iam odiá-lo. A verdade é essa, porque na época dele foi assim. Você acha que seria diferente hoje? Irmão, Jesus estava na cidade de Nazaré, na terra dele, né? Aí ele entrou na sinagoga no Shabat. Aí o chefe da sinagoga falou: por favor, nosso visitante, abra as escrituras. Aí Jesus abriu no livro de Isaías, pegou o rolo e ele leu o texto que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me enviou e me ungiu. Não somente me enviou, mas me ungiu para pregar aos quebrantados de espírito, anunciar o ano aceitável do Senhor, trazer vista aos cegos, tal. E depois ele disse assim: hoje se cumpriu entre vós essa escritura. Aí os caras olharam e disseram assim: uau! O texto de Lucas diz que eles se maravilhavam da doutrina dele. Aí ele diz assim: porque no tempo de Elias, quantas viúvas existiam em Israel?
Mas quem Deus abençoou, senão uma viúva que estava fora de Israel? No tempo dos profetas, tinham muitos leprosos. Mas quem Deus curou depois que mergulhou 7 vezes no Jordão foi o Ciro. Aí os judeus já, opa, espera aí, ele tinha que falar coisa para nós. Mas ele está dizendo que nós não somos parceiro dele. E aí a admiração já começa a se tornar estranheza. E aí eles olharam e falaram assim: esse cara não é o filho de José, não estão entre nós, sua mãe e seus irmãos? Com que autoridade ele vem falar conosco assim? E aí eles se levantaram para matá-lo. E o mais interessante é que o texto continua dizendo o seguinte: que naquele lugar Jesus não pôde fazer senão alguns poucos milagres por causa da incredulidade. Olha, irmão, que quando Jesus abre a boca, ele realmente divide os ambientes. Diga aleluia. Sabe, e eu acredito que hoje exista uma terceira via, uma segunda ou terceira via do Evangelho, que tenta trazer uma certa doçura e um negócio meio adocicado para a sociedade a respeito do Evangelho, porque os caras estão com medo de ser perseguidos pela essência da verdade. Então vamos negociar o princípio, porque quando vier, a gente está mais ou menos de bem com todo mundo, e fica todo mundo bem na sociedade. Mas irmãos, a palavra é a espada, ela entra e divide, não tem jeito. E é bom que sejamos, a promessa para nós é: se você for perseguido por causa da justiça do reino, você está bem na fita. Olha o seu irmão e diz assim: está bem na fita, filho. Porque é isso que vai acontecer. É isso que já está acontecendo. Você vai poder ver ali nos cartazes, eu te aconselho ali tirar uma foto com o teu telefone e ficar olhando para aquilo ali. E você vai entender uma coisa. Quando eu era menino, eu me lembro que do lado da minha casa tinha uma praça que a Igreja Batista todo domingo fazia aquele culto ao ar livre. E eles puxavam a energia lá da casa da minha mãe. Irmão, 3 horas da tarde, domingo, a praça lotada de gente, estão lá os crentes cantando guitarrinha e pregando a palavra e tal. Quando eu cheguei agora na Suíça, há 5, 6 anos atrás, eu chamei uma pessoa da rede de pastores e falei assim: aí, vamos fazer um culto na rua? Sabe o que ele me respondeu? Impossível. Eu falei: como assim? Ele disse: aqui não pode. Irmão, me deu tanta saudade da praça de São João de Meriti. Sabe o que isso me lembra? Os tempos que nós vivemos. Ainda dá para a gente fazer um monte de coisa. E caso a gente não faça agora, quando o negócio apertar, a gente vai falar assim: puxa, que tempo nós perdemos. O apóstolo Paulo escreve uma carta ao seu filho na fé, Timóteo, e ele diz assim: todos os que querem viver em santidade em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Todos que querem viver em santidade em Cristo sofrerão perseguições. Isso está lá em 2 Timóteo 3,12. Significa o seguinte: que se você deseja implantar o reino de Deus com base nos princípios da palavra, no seu trabalho alguém vai pegar no seu pé. Significa que na sua faculdade, está rindo, né, Fátima? Significa que na sua faculdade alguém vai pegar no seu pé. Você Vai sabe? ser a queridinha da turma. Não vai ser o queridinho da turma. Você sabe que a minha filha mais nova, a Raquel, lá na Suíça, jovem de 12 anos, já transou. E chegaram para minha filha, ela com 18, e disseram para ela: você é virgem? Ela falou: sou. Riram da cara dela. Riram da cara dela.
Irmão, pergunta no que isso mudou o dia da minha filha. Em nada. E ela continua de boas. Falou, não vou perder isso por nada. E foi discriminado. Uma vez ela estava num colégio que ela usou um anel que tinha uma cruz. Um muçulmano chegou na direção da escola e disse: a Rachel, que lá o nome dela é Rachel, a Rachel, ela está usando um anel que tem uma cruz. Isso afronta a minha fé. Manda ela tirar. E não mandaram ela tirar? Mandaram ela tirar. Isso, uma adolescente, um anel. Agora você imagina alguém dizer para você: nega a sua fé, senão você morre. Você acha que isso não acontece? Aquela menina passou mal hoje vendo um vídeo de uma mulher no Afeganistão que não negou a fé. Os caras do Talibã botaram a pistola na cabeça dela assim, ela ajoelhada no chão, o cara executou ela assim, nessa posição. Pá! A gente ia passar o vídeo, só que quando a gente tentou encaminhar o vídeo para o Vlad, o YouTube não deixou. O Zuckerberg não quer que você saiba disso. A sociedade não quer que você saiba disso. O Bolsonaro falou na ONU sobre a cristofobia, não teve eco nenhum. Qualquer outro segmento da sociedade que sofre perseguição, a mídia coloca em evidência: cristãos estão morrendo no mundo. Ano passado, cerca de 40 milhões foram executados e perseguidos, aprisionados e açoitados. Ninguém fala nada. Então hoje a gente precisa observar esses critérios que nos levam a entender os motivos da perseguição. Teve uma mulher, uma teóloga na Alemanha, porque também tem um detalhe: todo cara que é perseguido, se não tiver cuidado, ele se torna um perseguidor. Sabia disso? Todo mundo que sofre perseguição, se ele não tiver o caráter amoldado pelo Espírito, ele se torna um perseguidor. Em 1517 aconteceu a Reforma Protestante. Os ícones dessa reforma, Calvino e Lutero. Lutero na Alemanha, Calvino em Geneve. Calvino saiu da França fugido e foi para Geneve. Você sabe que Lutero, ele queria que os judeus se convertessem, e ele pregou insistentemente para que os judeus se convertessem. Os judeus não se converteram. O Lutero, ele foi perseguido pela Igreja Católica porque ele fixou 95 teses na abadia de Wittenberg, falando sobre as indulgências, que aquele negócio não tinha base bíblica, falando que a salvação era pela fé. O texto que ele usou como base bíblica para isso foi Efésios 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé. O Lutero aprontou com o sistema religioso da época. Ele fez tradução da Bíblia para o alemão, porque só quem lia a Bíblia eram os padres, eram os clérigos. Ele fez uma reforma tão violenta que a Bíblia chegou na mão de todo mundo. Inclusive ele traduziu a Bíblia para o idioma alemão. Diga aleluia! Aleluia. E aí ele prega para os judeus se converterem penhoradamente, mas os judeus não se convertem. Sabe o que ele faz? Ele persegue os judeus, a ponto de, alguns anos atrás, pouco tempo, uma jornalista alemã, até escrevi o nome dela, Margot Kaismann. Ela era, na verdade, ela era pastora presidente do Conselho de Igrejas da Alemanha. Ela escreveu um artigo em um jornal e ela disse que Lutero foi o maior exemplo do cristianismo antissemita do século XVI. O cara perseguiu o judeu e dizia: tem que tacar fogo mesmo na sinagoga, tem que queimar a literatura. E aí, quando chega em 1939, tem uma noite na Segunda Guerra chamada Kristallnacht, que é chamada Noite dos Cristais. Sabe por que ela tem esse nome? Porque o exército alemão entrou nas sinagogas e na casa dos judeus e quebraram tudo.
E é chamado a noite dos cristais porque eles quebravam os vidros das casas jogando coquetel molotov. E queimaram livros e livros dos judeus. Sabe em que eles se basearam? Na fala de Lutero em 1530 e pouco, quando ele disse: tem que queimar os livros. Isso foi algo que gerou uma repercussão tão grande, um perseguido que se torna perseguidor. A gente precisa ter muito cuidado na nossa condição de perseguidos. E eu me lembro que tinha um apóstolo aqui em Suzano que ele dizia: entre o que rouba e o que é roubado, seja sempre o roubado. Entre o defraudado e o que defrauda, seja sempre o defraudado. Entre o perseguidor e o perseguido, seja sempre o perseguido. Vamos seguindo? Você lembra que eu falei ainda agora que um dos motivos da perseguição é nos fazer semelhantes a Jesus? Você concorda comigo? Olha o que Jesus diz no verso 12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. E ele diz assim: se eles odiaram a mim, também vão odiar vocês. Isso me faz entender que a perseguição é um instrumento que me assemelha a Jesus. Eu tenho que exultar nisso, irmão. Tem que exultar nisso. Por causa da justiça do reino, uma coisa que eu quero te dizer, isso aqui eu já estou caminhando para o final, que a gente tem festa, 3 princípios que a gente vai falar aqui no final. Lembre bem que nós fomos salvos para ser semelhantes a Jesus, Romanos 8, 29. Lembra que eu falei isso aqui numa das aulas? Para que você foi salvo? Para sair do inferno. Não, querido, você foi salvo para ser semelhante a Jesus. De quebra você sai do inferno. Mas o objetivo primordial da salvação é nos tornar semelhantes a Jesus. Aos que conheceu, a estes também predestinou para serem semelhantes a seu Filho, a fim de que ele seja um primogênito entre muitos irmãos. Então Deus nos salva para gerar semelhança. A semelhança com Jesus, ela acontece a partir da adoração. Salmo 115: os deuses dos homens não são deuses. Tem olhos e não veem, tem boca e não falam, tem ouvido e não ouve, nem som algum sai da sua boca. Sejam semelhantes a eles todos os que o adoram. Então semelhança é gerada por causa de adoração. Então, se a gente quer semelhança com Jesus, a gente tem que adorar Ele. Amém? Dito isso, a nossa salvação, ela existe para que a gente seja feito semelhantes a Jesus, e só a Ele adoremos. Amém. Então, com base nisso, primeiro princípio que eu quero dizer a você é que o crente é diferente de todos quantos não são crentes. A base da nossa perseguição reside exatamente nesse ponto, porque nós somos diferentes. Porque a justiça que opera em nós confronta a injustiça do mundo. A bondade pode ser limitada e ela pode ser admirada. Alguém que é bom pode ser admirado, mas alguém que é justo, segundo a justiça do reino, ele não é admirado. Ele é rejeitado. Não adianta. O bom a gente quer imitar, a sociedade quer imitar, porque de uma certa forma isso traz algum louvor, sim ou não? Sim. Agora, quando você fala de justiça de reino, você está falando de perdoar coisas imperdoáveis. Quando você fala de justiça de reino, você está falando em amar pessoas não amáveis. E isso confronta a sociedade, porque você quebra a espinha dorsal do espírito de rejeição. Alô? Então, nós como cristãos, nós somos chamados exatamente para ser diferente de tudo. E Malaquias 4 diz assim: então vereis novamente a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o puro e o impuro, entre o santo e o profano. Aí quando chega em Apocalipse 22,
Diz assim: quem é puro, purifique-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. Porque essas coisas vão deixar claro quem é quem. Não existe em cima do muro. Não existe em cima do muro. Não existe no reino agente secreto. O que você é? Crente secreto? Como assim? Não é. Tem gente que quando desce domingo, que está arrumadinho no elevador, a vizinha fala assim: você está indo para onde? Aí a mulher olha para o cara assim: eu estou indo para a igreja. Hein? Estou indo para a igreja. Você é crente? Quá, quá, quá. Agente secreto, irmão. No reino não tem isso. Porque o reino define a identidade. No reino de Deus, sabe qual é o princípio? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ninguém acende uma candeia e coloca embaixo da mesa, mas coloca sobre a mesa ou no veladouro, para que ilumine a todos. Então não adianta. O confronto da perseguição é estabelecido a partir da nossa identidade e da luz que envergonha as trevas, que condena as trevas, porque as trevas, elas são condenadas pela luz, e nisso começa a nossa perseguição, irmãos. Porque a palavra que vem em nós, pela operação da graça do Espírito Santo, gera esse confronto, né? Amém, irmão? Amém. Aleluia. Está acabando. O primeiro princípio é que o crente é diferente de todo mundo. O segundo princípio é que a vida do crente é controlada e dominada por Jesus Cristo. Aí o apóstolo Paulo fala assim no discurso: porque nele existimos, pensamos e nos movemos. Meu Deus. Porque nele existimos, pensamos e nos movemos. Só esse versículo dá para a gente ficar falando aqui até 3h30 da manhã. Mas eu vou me internar às 5, não posso fazer isso. Porque nele existimos, pensamos e nos movemos. Significa que a admissibilidade do controle do Espírito Santo está sobre aquele que é nascido de novo. Aleluia. O Nicodemos, João 3, ele está conversando com Jesus, e Jesus dá uma chave. Nicodemos escuta assim: o vento sopra, você não sabe de onde ele vem e nem sabe para onde ele vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Aleluia. Aí o Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória. Aleluia. Obrigado, Jesus. Top, né? De que é o controle da nossa vida? Do Espírito Santo. Terceiro e último princípio que fica evidente para a nossa reflexão hoje, e esse é top, é que a gente pode controlar as nossas atitudes, mas a gente também tem que controlar as nossas emoções. E aqui eu quero te fazer refletir sobre uma coisa: quando você for perseguido, você está proibido pelo Espírito Santo de duas coisas: de retaliar na perseguição ou de ficar ressentido na perseguição. Oi? Não entendi. Você está proibido pelo Espírito Santo de retaliar e de ficar ressentido.
Como nós somos pessoas de Deus, amém, irmãos? E a gente estuda a palavra. Ô Jeová, aleluia. Vamos pegar uma base bíblica para isso aqui? Não vos vingueis a vós mesmos, porque assim diz o Senhor: minha é a vingança e eu retribuirei. Coisa linda. Sabe que o homem natural, ele consegue, por exemplo, não retaliar, mas ele não tem a ajuda do Espírito Santo para não ficar ressentido. Ô Jesus, olha isso. Nós temos. Aliás, Deus é bom demais, né? Você sabe que a gente leva uma baita vantagem em cima do diabo, né? Sabia? Se eu pedir a você para me recitar um texto bíblico decorado, talvez você não saiba muito. Alguns sabem João 11,35, Jesus chorou. E o diabo, quando Jesus está sendo tentado no monte, ele vai lá em Deuteronômio capítulo 6, depois ele vai em Salmo 91 e diz tudo para Jesus. A grande diferença entre nós e ele é que ele tem o conhecimento, mas a nós é dada a revelação pelo Espírito. Então a palavra na boca do diabo tem um efeito, na sua e na minha tem outro. Amém. Então significa que quando a Bíblia diz para mim e para você que nós não podemos revidar a perseguição, ou seja, deixar de ser perseguido para virar perseguidor, isso acontece assim, não muito aqui em São Paulo, mas lá no Rio de Janeiro acontece bastante. O irmão está na igreja como subcarimbador interino. O que o irmão é na igreja? Subcarimbador interino. Aí um dia o pastor abençoa ele vira carimbador interino. Aí ele encontra os outros subcarimbadores e fala assim: você sabe com quem você está falando? E mais, o Davi, quando recebeu a unção, isso eu li no livro do Charles Swindoll. Quando ele recebeu a unção do barba branca lá de Samuel deitou o óleo na cabeça do Davi e disse: ó, você é o novo rei de Israel. O Davi não escreveu numa placa e pendurou na porta do quarto: aqui descansa diariamente o futuro rei de Israel. Não, ele voltou lá para o meio das ovelhas e foi trabalhar como ele fazia antes. E quando ele vai para o campo de batalha levar queijo, irmão, queijo fede. O pai dele botou um fardo nas costas do Davi. Parêntese, diga comigo: antes do trono tem o queijo, antes do perfume tem a catinga. Antes do perfume tem a catinga, irmão. Toma esse fardo de queijo e leva lá. O Davi foi, chegou lá, o irmão dele olhou e falou assim: ô infeliz, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas do nosso pai? Hã? Eu bem conheço a tua presunção, abestado. Aí o Davi olhou e disse assim: o que eu te fiz? Virou as costas para pegar o Golias. Aí quando ele se coloca nessa posição de não revidar, passam-se os meses, os anos. Você sabe quanto tempo? Desde a unção até sentar no trono? Segundo alguns historiadores, 17 anos sendo perseguido pelos desertos da Judeia. Quando ele vai reinar, primeira cidade que ele reina, Hebrom. Imagina se ele foi procurar o irmão dele para falar assim: e aí, está lembrado daquela situação? Vamos resolver aquilo agora? Porque agora eu sou o rei, irmão, e aí? Mas não, irmãos, o Davi tinha um coração que atraía a presença de Deus, e tinha defeito, hein? O cara tinha defeito a pampa, mas o nível de arrependimento que esse homem recebia de Deus, porque arrependimento é algo que vem de Deus, amém? Era tão autêntico na vida do Davi, que a humilhação vinha, o reconhecimento vinha, o quebrantamento vinha, e Deus falava assim: rapaz, não pode resistir a esse menino, eu vou lá. Então hoje, a nós não é dado o direito de revidar nada que venhamos a sofrer no reino. Você me paga, eu ainda te pego. Eu fui pregar numa igreja uma vez, eu estou acabando já.
pregar numa igreja uma vez. E aí o pessoal está cantando assim. Tem som aqui, Vlad? Canta comigo, irmão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Faz assim, irmão, faz assim. Preciso. Faz coraçãozinho. Para mim. Aí o Espírito Santo falou assim: tudo mentira. E eu estava lá no teclado tocando, todo empolgado. Eu falei: Jesus, ele disse tudo mentira. Eu falei: como é que faz um negócio desse? Ele falou assim: eu vou te mostrar. Pega aquela irmã ali e bota para orar com aquela. Aí eu fiz. Irmão, saiu fagulha. Se eu pudesse, arrancava a tua cabeça, matava a sua mãe e furava os 4 pneus do seu carro. Tu me paga, miséria infeliz. É assim ou não, irmão? Diga que não! Lá no Rio. Recife também. Recife não, né? Diga no Brasil não. Em nome de Jesus. Minha pátria de Jesus. Amém. Irmãos, a perseguição vai se manifestar de muitas maneiras. O que a gente não pode esquecer é a nossa essência. 1 Pedro 1,29. Vocês foram gerados de uma semente incorruptível, que é a palavra. Você não pode ficar ressentido nem retaliar. A palavra diz assim: a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, guarde os vossos corações. Tem hora que é difícil, irmão. Tem hora que a gente quer cantar a segunda versão do corinho. Mas quem me dera cortar a sua língua, arrancar os seus braços, nunca mais tu ia trabalhar, que eu arrancaria até as suas pernas. A gente tem vontade de cantar às vezes assim. É verdade. Mais vezes do que deveríamos. Mas o que o Espírito Santo quer fazer conosco? Ele quer nos colocar exatamente pobres de espírito, mansos, chorando o pranto que Jesus chorava, com fome e sede de justiça. Meu Deus. Pacificadores, para a gente chegar nesse lugar de ser perseguido e conseguir se alegrar como ninguém. Por quê? Porque há uma recompensa. Aleluia. Amém. Há uma recompensa. Há uma recompensa, Pai. Há uma recompensa. Irmãos, eu quero, você quer. Deus destinou isso para nós e a gente vai chegar lá. Amém? Amém? Tchau. Ô, pastor Esther, como é que é quando desliga aqui? Vocês perderam o cachorro quente. Como é que é, Esther, quando desliga ali? Eles perderam o cachorro quente. Não é, pastor?